Dr. Hussein é uma figura rara aí, é dessas pessoas que a gente tem um enorme prazer de interagir, porque além de ter uma mente aberta, a sua própria formação já diz isso, né? Para aqueles que ainda não conhecem, Dr. Hussein ele é nutrólogo, também especializado em nutrologia clínica, tem pesquisas e desenvolvimento em áreas muito interessantes, como também a pós-graduação em hipnose clínica e física quântica. E Dr. Hussein, para mim, é uma pessoa muito peculiar, porque com o seu trabalho e com a sua dedicação à medicina, ele resgata uma coisa que foi perdida ali na transição dos séculos XIX para os séculos XX, né, Hussein? E foi exatamente a perda da visão integral e universal do ser humano. A medicina passou a ser praticada sob influência da indústria dos Rockefellers e dos Andrew Carnegies, né? Passou a ser praticada com foco excessivamente na medicalização e na quimicalização. Nós passamos a ensinar médicos que bastava você ter um sinal ou um sintoma, que logo haveria um remédio mágico para controlar tudo isso aí, e nós perdemos o fio da meada. Por incrível que pareça, até o início do século XX, médicos aprendiam nos cursos de formação coisas impensáveis como a influência da mente no desdobramento e no desfecho da doença, né? Que muitas doenças são originadas pela mente e pelos modelos mentais. Acreditavam em coisas tolas como o holismo, a espiritualidade. Acreditem, médicos até o início do século XX estudavam astrologia e o seu impacto na vida e na forma que nós somos ou estamos. E o Hussein é uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração, exatamente porque ele tem um trabalho voltado para essa reintegração, para essa volta da visão do todo, né? Para essa integração do conhecimento em prol da vida, em prol da qualidade de vida. Então ele tem um belíssimo trabalho onde ele ensina para os seus pacientes e para os médicos que o procuram que nós, humanos, não somos corpo, né? Nós estamos corpo e somos alma. E a mente é o grande processador integrador que comunica essas duas facetas. A nossa expressão do nosso eu verdadeiro, que é a alma, nessa máquina extraordinária que é o corpo. Então, querido Hussein, prazer enorme tê-lo aqui. Sinta-se em casa, tapete vermelho estendido e bora começar. Fale aí para nós um pouco do seu trabalho. Muitos já o conhecem, mas aqueles que não conhecem, nós temos aqui nesse grupo, quase todos que estamos aqui reunidos somos médicos, né? Então seria muito interessante que você verbalizasse um pouco aí desse seu belíssimo trabalho para a gente pegar aqui o fio da meada e fazer uma live maravilhosa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Primeiramente, bom dia a todos, né? Esse horário é um horário onde a nossa consciência está mais aberta, onde nosso cérebro está funcionando melhor. E antes de mais nada, professor, queria agradecer a você pelo convite. Me sinto muito lisonjeado, já está há muito tempo querendo fazer essa live com você, mas infelizmente os horários acabam sendo um pouquinho complicados. Queria, antes de mais nada, expressar para todos aqui a humildade do professor Ítalo, né? Eu não sou nada disso que ele falou diante do seu conhecimento e do seu envolvimento, da sua contribuição para a medicina. Eu não chego nem a 1% do que esse ser humano falou de mim aqui. Eu não sou nada do que ele falou diante da sua entrega, da sua integridade e seu compromisso com as pessoas. É uma pessoa que revolucionou, trouxe de volta esperança para a medicina, fazendo as pessoas despertando para a realidade. E nós somos alunos do professor, né? Mesmo que de uma forma direta e indireta. E eu e todos os médicos, com certeza, e os profissionais da área de saúde estamos aqui, a gente agradece a sua contribuição, a gente agradece a pagar o preço de estar onde você está, porque não é fácil. Você trilhou um caminho árduo para você estar onde você está, e você está vivendo, colhendo o plantio, tudo que foi nesse caminho, porque não foi fácil. Eu imagino, se para mim não foi fácil, que numa era que já estava digital e a informação era globalizada, eu imagino para você, onde se você falava palavra glúten ou dieta ou epigenética, a pessoa era crucificada. Então, eu só estou aqui hoje graças a você e aos outros professores que não se entregaram, né? Realmente compactuaram com a verdade, insistiram, e hoje estamos aqui, eu e milhões de pessoas, principalmente no Brasil, que para mim é o lugar onde tem a melhor medicina do mundo, e a maior prova disso é que a gente atende pessoas do mundo inteiro, por proporcionarem para a gente todo esse conhecimento, a gente poder estar vivendo aquilo que o nosso instinto quer, a medicina de verdade, a medicina instintiva, a medicina lógica, a medicina humana. E graças a você, todos os professores que insistiram e não se entregaram aos interesses que muitos outros profissionais se entregaram, a gente está aqui ajudando milhares de pessoas com mais facilidade, com mais entrega e com mais com mais ciência, né? Que a gente era muito questionado sobre isso. Então, queria agradecer primeiro ao Dr. Ítalo pelo convite, pela humildade dele, porque quem escuta ele acha que a gente é alguma coisa. A gente só é o que é, graças a ele e todos os professores que insistiram,
de trazer essa informação até nós aqui. E eu sou médico formado em pós-graduado em neurologia, né? Eu falo que minha especialidade é ser autodidata, como o Dr. Ítalo é, que eu sei. Inclusive, eu aprendi isso com o Dr. Ítalo e os médicos da integrativa na sua geração. Eu estudo diversas áreas, eu nasci num berço muito espiritualizado e eu sempre fui praticante dos rituais espirituais da nossa religião, né, do islamismo, né, que é uma religião abraâmica. E isso me ajudou muito, né, como médico, porque comecei a ver que tem muita coisa que Deus ou o Criador, né, como para muitas pessoas, ele prescreveu para a gente tantos remédios que instruiu a gente de uma forma que a medicina tradicional segue o caminho contrário. Isso me fez questionar muita coisa. E esse questionamento me fez encontrar meus professores, meus mentores, o professor Ítalo também, né, que tem essa linha. Eu falei, é isso, não tem jeito, eu tenho que seguir o instinto. Eu comecei a aprender isso, e você vai embora, né? Você começa a entender sobre PNI, psiconeuroimunologia, você começa a entender sobre sistema Ney System, você começa a entender sobre os hormônios bioidênticos, você entende sobre nutracêuticos, você entende sobre todos esses sistemas, né, que os nossos professores, como o professor Ítalo traz, e você traz isso na prática e agrega isso com a parte energética, espiritual, almática e o poder da mente, você começa a trabalhar a saúde como um todo, né, professor? Porque as pessoas, uma vez, professor, eu vou só falar esse adendo e a gente começa, né? Uma vez eu comecei a pesquisar o que significa medicina, né? Aí o pessoal deveria falar, pô, você é médico, como assim você não sabe o que é medicina? Pois é, muita coisa, o povo acha que você fez medicina, você sabe tudo. Muito pelo contrário. Eu lembro que você forma, você olha para os dois lados e fala, eu sou médico. Né? Infelizmente. E eu fui pesquisar o que significa a palavra medicina. A palavra medicina, resumidamente, é quando você harmoniza, você reinstala no corpo a saúde. É isso que é medicina. Falei, caramba, meu, eu estou 6 anos e ninguém me ensinou a fazer isso, né? E aí eu fui além, professor. Eu falei, mas o que é mesmo? O que é saúde? Né? Porque até então abstrato, né? Saúde por si saúde. Saúde é quando você harmoniza as 3 esferas do ser, físico, mental, espiritual e energético. Eu falei, caramba, nenhum desses 3 você é ensinado, pô, 6 anos, aí mais 3 de especialização, mais sei lá quanto de sofrimento, e em nenhum momento você realmente palpa a medicina com as mãos. Então, eu comecei a enxergar, né, graças a Deus, de uma forma mais cedo que o comum, essa visão. E comecei a trabalhar em cima disso, aprendendo com os professores, né, com o professor Ítalo. Tem muitos alunos seus que são muito amigos meus, e sempre li seus livros, eu tenho seus livros, acho fantástico. Eu sou grato pela sua vida. Isso aí é uma contribuição para a medicina, viu? E eu aprendi com isso. Falei, pronto, tá aí, gente. Não tem mais o que falar. Tá aí. Deus coloca na nossa mão as ferramentas. Deus sempre atende nossas orações, só que a gente não sabe interpretar a resposta, que é das ferramentas que levam a gente àquilo. E o seu conhecimento, sua insistência ali é uma ferramenta. Tá ali, você precisa estudar, mas aí que tá. Quem quer pagar o preço de estudar? Né? Hoje em dia o médico não tem tempo para estudar, o médico só tem tempo para trabalhar ainda mais, cada vez mais, porque é a lei do mercado, né? Oferta e demanda. E a medicina tradicional tá caindo no limbo da desvalorização, por motivos óbvios, né? Não quer se abrir ao novo, né? Porque o que eu sempre falo, né, professor? Mais difícil do que aprender é desaprender o que você já sabe. Porque isso envolve o ego, envolve o orgulho, né? Uma coisa que, graças a Deus, na sua vida não existe, por isso que você está contribuindo tanto na medicina. Então, eu trouxe, né, esses elementos todos para a medicina. A gente faz uma medicina que trabalha o ser como um todo. Toda doença se trata com saúde. Saúde física, mental e espiritual, tudo na sua área ali. Então, essa questão que a gente acaba trabalhando, e queria agradecer diante de todas as pessoas que eu não tive a oportunidade de fazer isso, agradecer ao professor Ítalo. Por isso me empolguei um pouquinho, porque eu queria aproveitar isso, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. E para a gente falar sobre o assunto de hoje, sobre hormônios epigenéticos, e eu confesso que vou falar para o pessoal aqui, aí, como a gente vai falar, fala para o professor que é muito fácil. Quando você fala com uma pessoa entendida, que tem muita informação e conhecimento, você não precisa nem combinar tema, né? Porque, Pois acontece. na verdade, você precisa de horas para conversar. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer por tudo aí. E vamos começar a falar por onde você quiser, professor, porque suas palavras valem ouro. É a típica situação que o convidado deixa o anfitrião fora de tempo. Tanta generosidade, essas palavras demonstram exatamente o grande humano que eu não exagerei em apontar aqui para vocês. E eu sempre digo, né, doutor Hussein, que é impossível haver um grande médico se dentro dele não houver um grande ser humano. E como nós encontramos esse problema que você muito bem pontuou aí na nossa profissão, né? Uma das barreiras mais importantes que eu tive ao longo desses 20 anos e que tenho trabalhado arduamente
para implantar esse conceito aqui no Brasil. Esse ano, eu não sei se você está sabendo, nós estamos celebrando um marco muito importante do projeto Longevidade Saudável, do Grupo Longevidade Saudável, que é 20 anos de atuação na área da medicina integrativa. Nesses 20 anos, nós temos também um número muito importante que eu compartilho com muita humildade, mas também com muito orgulho e com muita responsabilidade. Nós temos atingido 11 mil médicos formados de 38 especialidades diferentes. Hoje nós temos um exército ainda muito pequeno, né, diante do N de mais de 500 mil médicos que nós temos no Brasil. Nós temos 344 faculdades de medicina que atiram no mercado por ano cerca de 35 mil médicos. Então, se a gente olhar para esse cenário, nós não estamos nem arranhando a superfície desse oceano. Mas já houve um dia em que os colegas me ridicularizavam e me chamavam de maluco, né, quando eu falava desse assunto para aquelas pessoas que eu julgava amigos. Descobri também, Hussein, que eu tinha muito menos amigos do que imaginava, né? Porque quando eu comecei a chegar com essas ideias esquisitas, né, sair da ginecologia tradicional para passar a acreditar em outras coisas, como você também fez, esse processo de autoconhecimento e autoevolução, eu falava disso para os médicos com enorme entusiasmo e via risos, né, como se eu estivesse contando uma piada. E as pessoas olhavam para mim e diziam, poxa vida, que coisa interessante, né, Ítalo? Mas me fala aí, além de você, quem mais faz isso? E aí eu vi que nessa fragilidade estava a resposta, que como você muito bem colocou, Deus me enviou. Deus disse assim, preste atenção no que essas pessoas estão falando. Elas estão dizendo, repetidamente, quem, além de você, faz isso aqui no Brasil? E eu entendi que a resposta estava ali. Só fiz entender melhor a frase. E coloquei, quem, além de você, faz isso aqui no Brasil ainda? E esse ainda fez toda a diferença, porque foi aí que eu entendi que se eu não fosse para o campo, não começasse a me transformar numa trombeta e falar disso para todos, iam acreditar, outros iam debochar, e que esse processo é um processo de garimpagem. Você precisa tonelada de pedregulho para... Eu entendi que tem esse perfil de profissional. Tem um médico pedregulho, é aquele que está sempre criando um problema. Para cada solução ele cria 10 problemas. Ele é um descrente, ele é uma pessoa involuída espiritualmente, é o que eu chamo de nanico espiritual. E esse modelo de medicina não é feito para nanicos espirituais. Infelizmente, você precisa ter um grau expressivo de evolução espiritual para compreender a lógica cristalina do que a gente propõe. E é incrível como as pessoas têm dificuldade de enxergar o que é óbvio. As pessoas são muito pródigas em entender o que é complexo, mas o que é óbvio, fisiologia, hormonologia, integração, holismo, vibração quântica, as pessoas não conseguem entender isso, entra no ouvido e sai no outro. É por isso que o trabalho é hercúleo, né? E também, igual a você, eu acho que alguns aqui que não conheciam essa história, né? É interessante a gente resgatar sempre de onde viemos, porque o indivíduo só sabe para onde vai se ele souber onde ele está. E hoje o que a gente vê na medicina é muitos médicos jovens procurando um norte, procurando um ponto de orientação, procurando definir para onde vão. E eu pergunto, você sabe pelo menos onde está? E muitos deles não sabem sequer onde estão. Então é muito difícil. Eu concordo plenamente com você. Hoje nós temos um altíssimo grau de insatisfação na prática da medicina convencional, que é belíssima. Não estamos aqui de forma alguma para desvalorizar ou desmerecer a ciência de curar, de tratar. Mas eu digo sempre que a medicina tradicional curativa, ela é uma balzaquiana que precisa casar muito rapidamente. Casar com um parceiro fiel chamado medicina da saúde. Medicina onde nós procuremos essencialmente tratar a saúde, como você tão arduamente defende, pratica com enorme sucesso. Então a grande verdade é que nós somos resultado daquilo que acreditamos. Nós somos produtos dos nossos modelos mentais. Você é literalmente o que você pensa. E é por isso que alguns chegam a um grau de evolução maior, outros não, porque alguns sabem, instintivamente ou não, usar a mente a seu favor, outros usam a mente contra eles mesmos. E dentro desse universo aí, do foco do que nós trouxemos hoje à discussão, eu sei que uma das áreas de atuação mais fortes suas é nessa ciência belíssima, que eu sou um entusiasta, que é a epigenética. Epigenética é a ciência que demonstra de maneira clara que nós não somos escravos dos nossos genes. Os genes são apenas programas. Mas para que esses genes produzam efeito, eles precisam ser ativados. São aplicativos que precisam ser ativados. E a epigenética é a ciência que cuida de ativar o que é bom e que pode ser potenciado e de inativar aquilo que eventualmente eu tenho de negativo. Todos nós, na nossa genética, temos pontos fortes, temos pontos fracos, temos polimorfismos que nos tornam mais ou menos vulneráveis a determinadas situações. E eu sei que essa é uma das áreas preferidas de Dr. Hussein. E eu queria tentar estabelecer aqui um link inédito, que eu nunca discuti isso com nenhum colega nessas lives. Como é que a gente pode conectar epigenética com hormônios, doutor Hussein? Nos ensine aí, por gentileza.
Fico até sem graça de tentar ensinar na presença do professor. Mas vamos lá. Primeiro, professor, você sabe, né? Quando a gente fala medicina da saúde é muito redundante, né? Medicina da saúde, tipo a saúde da saúde, né? Mas olha que situação que a gente está vivendo, né? A gente tendo que falar de medicina da saúde, uma vez a medicina foi feita para instalar a saúde. Mas que bom que a gente tem pessoas como você que pulverizam esse conhecimento. Bom, primeiro, né, a epigenética é a área mais importante da medicina hoje, né? Porque até pouco tempo acreditava que a parte mais importante da célula era o DNA, né? E aí começaram os pesquisadores desbravar o oceano da genética, campo genético e uma vez que a gente sabe hoje em dia que o DNA não é a parte mais importante da célula, e sim a membrana celular, que ela que está em contato com o meio externo e através de sinalização de proteínas mensageiras, ela vai ativar ou desativar um gene, né? E quando você entende isso, isso é libertador. E como a gente falou no começo, né, professor, que como eu sei que uma verdade uma informação é verdadeira ou não, tem duas formas. Quando eu me pergunto, como é que você sabe o que é verdadeiro e o que não é? Duas formas. Olha para o resultado de quem está falando a informação e o resultado dessa própria informação em prática. Por exemplo, quando o professor Ítalo fala, ó, para você ter saúde e longevidade saudável, como esse belo moço aí ele fala que é assim assado. Eu olho para ele assim, pô, o cara sabe o que está falando, olha ali, né? Então, resultado. O segundo, né, como uma pessoa que busca nessa parte de espiritualidade, eu falo para você assim, ela é compatível com a criação? Ela é compatível com a natureza, com as leis da natureza? Se não é, não é que você vai discordar. Vamos discutir. Então, isso é algo muito importante. Então, quando eu entendo, quando alguém me fala que eu sou refém desse código genético, quer dizer que não está batendo com o que a criação, a lei da natureza é. Que nós vivemos a consequência das nossas escolhas. Pô, se eu não escolhi ter um câncer, e eu tenho câncer, então eu estou afirmando para mim mesmo que ele vive inconsciente, que o Criador é injusto, porque eu estou tendo o que eu não mereço. Então, ou a pessoa tem que rever seus conceitos que são mais importantes, que é sobre a vida, né, e a eternidade, ou o que a pessoa acredita, ele tem que rever muita coisa, principalmente profissional, como você bem falou, professor. Para ser um bom profissional, você tem que ser um bom ser humano em qualquer área. Então, uma vez você entende que a parte mais importante que você tem que cuidar, que é a interpretação das suas células ao meio externo que você está se expondo, eu preciso começar a mudar o meio externo que eu estou me expondo. Porque é ele que vai determinar quais genes vão se expressar, de doença ou de saúde, né? Isso, eu faço uma aula, falo sobre, tem dois tipos de epigenética, né? A epigenética externa e a epigenética interna. Eu vou explicar isso se a gente entra na questão dos hormônios. A epigenética externa é quando aquele receptor que está em contato com o meio externo, ela vai ver o que está correndo no sangue. Tem pouco oxigênio, opa, ela sinaliza, ó, tem hipóxia lá fora. Tem um estado tem inflamação, tem imunocomplexos rodando, opa, vamos ativar genes de doença, de diferenciação. Então, ele vê, falta nutriente, opa, falta nutriente, está em estado de sobrevivência. Então, ele vai expressar genes que estão compatíveis com o que está acontecendo lá fora. E o que tem no sangue? Aquilo que entra pelas portas de entrada para o nosso sistema, que o sangue ele está no corpo todo, como a mente, né? Então, quando no sangue está correndo sujeira, inflamação, toxicidade, as células elas vão começar a fazer uma expressão gênica compatível a essa intoxicação. Então, eu tenho que cuidar de tudo que entra para o meu sangue. O alimento, o que eu bebo, a água, ou o que eu bebo, o que eu coloco na pele, né? O professor aprende muito sobre disruptores endócrinos, intoxicações, né, paralelas que não se falam na faculdade, né? O que você vai introduzir, o ar que você respira, né? Tudo isso vai entrar para o seu sistema. Então essa é a epigenética. E tem a epigenética interna, né? Que essa é uma coisa que quando você aprende sobre frequência, quando você aprende sobre vibração, quando você estuda o mundo subatômico, você entende que também a vibração do átomo que compõe a célula, ele também é importante. Então entender que a energia a energia do átomo ali, ele também vai fazer uma expressão do gene de uma forma positiva ou negativa. E quando eu falo de campo eletromagnético do ser humano, eu estou falando suas emoções, seus sentimentos. E aí entra a parte psíquica para fazer uma recomposição com a medicina. Então eu tenho que trabalhar tudo isso para eu ter um resultado bem sólido. Agora, como isso tem a ver com os hormônios, que o mestre dos hormônios está na live, fico até sem graça de falar, tenho até medo de falar. O que acontece? A epigenética, como meu comportamento, então, resumindo, como meu comportamento interfere na expressão do meu gene, né? Que eu falo para a pessoa, se seu problema fosse só genético, por que você não desenvolveu ele com 10 anos? Por que você não desenvolveu com ele quando você tinha 5 anos e você desenvolveu ele com 30, 40 ou 50? A gente tem que aprender a questionar. Eu ensino meus pacientes, meus alunos, a me questionarem. Me questiona, me pergunta por quê? Porque se eu não sei, eu falo, não sei, vou procurar com meus mentores, vou procurar os caras que estão lá em cima, o professorito, vou procurar todo mundo. Como é que resolve isso? Então, isso é muito legal. Então,
a forma que eu me comporto, seja fisicamente, seja emocionalmente, ele vai interferir na minha expressão dos genes. E os hormônios, eles são produzidos através do eixo, né? Hipófise, hipotálamo, hipotálamo, hipófise, gonadal ou adrenal e por aí vai. Ou seja, quando eu falo de hormônio, eu estou falando de uma estimulação da parte do sistema nervoso, né? Então, uma vez eu entendo isso e falo do sistema nervoso, como o professor apresentou, ele é o órgão que conecta a parte energética com a parte material, que é a parte emocional, psíquica, com a funcionabilidade na produção das nossas glândulas. Ao mesmo tempo que essas glândulas que produzem hormônios, elas também dependem do que a gente ingere, que a gente introduz para o nosso sistema. Então, isso é muito importante a gente entender. É muito importante quando eu estou diante de um distúrbio hormonal, eu entender a causa disso daí. Eu vou dar um exemplo básico que a gente pode falar disso. Por exemplo, quando o homem tem uma baixa de testosterona numa idade bem cedo, né? O que a gente tem que entender? Quando você entende que testosterona está relacionada com a energia do homem, o homem que teve sua masculinidade ferida na infância por rejeição, né? Ou por um relacionamento que foi dolorido, isso vai fazer o eixo dele começar a trabalhar menos por excesso de cortisol, né? Então, entender como é epigenética, ou por exemplo, quando a mulher se alimenta ela tem uma resistência insulínica, ou ela aumenta a estrogenicidade do sistema dela através do alimento, criando um estroboloma ali, desenvolvendo uma endometriose, né? Ela desenvolve um problema de estrogênio pelo que ela come. Então, olha que incrível quando a gente entende que o nosso comportamento interfere em tudo no nosso corpo. Nosso comportamento envolve desde o nosso estilo de vida alimentar, a água que a gente bebe, o que a gente passa na pele, o ar que a gente respira, que a gente alimenta nossos ouvidos, que a gente alimenta a nossa visão, que a gente alimenta o nosso tato, que a gente alimenta a nossa mente. Isso vai interferir na expressão dos genes e principalmente hormônios. E uma das vezes, eu comecei a questionar muito, né? A gente fala muito sobre insuficiência adrenal, fadiga adrenal, enfim, não importa a denominação, importa o conceito. Eu falei, poxa, maravilhoso, quando você prescreve hidrocortisona ali na base, no momento certo, na quantidade certa, maravilha, o paciente volta. Mas a gente tem que perguntar por que aconteceu isso, né? Da onde vem essa disfunção? E eu sempre fiz essa pergunta quando estava começando ali. E quando você entende que... E ali foi a virada de chave na minha vida profissional, professor. Porque quando eu entendi que toda essa parte hormonal ela é fundamental. Não tem como profissional ser bem sucedido em resultados, né? Em dinheiro, a consequência, sem entender sobre hormônios e a sua conexão. Agora, quando você entende que esses hormônios, para serem produzidos, existem estímulos, né, do sistema nervoso, e você entende que esse estímulo é o que tem que ser trabalhado também, seja um estímulo do sistema nervoso ou sistema nervoso do intestino, como você está falando aí, né, nas aulas para os profissionais. Então, quando eu tenho uma disfunção no estímulo do sistema nervoso, eu tenho uma disfunção na produção gonadal desses hormônios. Então, o profissional completo, como você nos ensina, é aquele que tem essa visão do todo. Ele vasculha o corpo inteiro da pessoa. Ele vê, aí ele vai repondo, né? Como aprendi com o senhor, como a gente repor bonitinho, as formas, as quantidades. Isso faz resultado. Mas também a gente tem que ver como o estilo de vida ali está interferindo nessa produção hormonal. Como eu posso otimizar, trabalhar a causa do problema? Mudando a alimentação, diminuindo a carga inflamatória, diminuindo a resistência insulínica, consequentemente diminuindo a estrogenicidade, melhorando os sintomas da mulher na sua saúde feminina e perdendo peso, rejuvenescendo, melhorando a qualidade da pele, melhorando a qualidade do cabelo, né? Até simplesmente através da alimentação. Ou quando você começa a praticar atividade física, né? Que hoje a gente sabe que o músculo é um tecido considerado endócrino pela produção de sirtuínas, de várias aminas, né? Que elas têm um efeito fundamental na regulação do nível de inflamação sistêmico. É uma atividade física, o povo não tem, mas eu não quero ficar com o corpo bonito. Quem falou que ia ficar com o corpo bonito? Hoje, se exercitar é sobre você ter uma melhor produção de testosterona, uma melhor produção de GH, uma melhor produção, estimulação de produção de colágeno. Então, né, professor, mas olha como o nosso inconsciente está intoxicado. Ah, mas será que se eu fazer só isso, eu vou melhorar esse problemão? Então, para você ver que o problema é na crença, né? A gente vive uma cultura que não, tem que ser esse remédio top, mega blaster, esse procedimento, cuidado, e até te dão quantos anos de vida você vai ter, que isso é a maior loucura que eu já vi, né? Assumindo o poder do criador, né? Isso é uma ilusão, né? Sofrem por isso. Então, essa questão, eu estou sendo bem generalista aqui para o pessoal entender, o que a gente aprende com nossos mestres, né? É que tudo interfere. Eu preciso entender
que meu comportamento, que interfere na expressão do gene ou não, ele interfere em tudo, principalmente na produção hormonal. E principalmente quando se fala do sistema nervoso gonadal. Quando você tem um excesso de cortisol, a gente tem uma baixa de progesterona, né, professor? E as pessoas não entendem sobre isso daqui. Muito menos. Infelizmente, professor, eu não falo isso com orgulho. Um profissional que tem que dominar isso, professor, como eu gostaria que todos os médicos lessem seus livros, principalmente na questão hormonal. Poxa, entende essa briga da projeção de cortisol, né? Para você conseguir fazer. Você não precisa ser a solução, mas pelo menos nortear o paciente para fazer isso daí. Você pode ser ortopedista. Você não precisa falar, ó, faz esse tratamento. Fala, ó, esse problema está aqui. Procura fulano, procura ciclano. Vai lá, né? Tem uma rede de networking ali para te ajudar ali. Então, essa questão, né? Quando o cortisol ele interfere na testosterona, ele interfere na progesterona, ele interfere no estrogênio, interfere na conversão de T4 em T3, né? Que nem endocrinologia até então ninguém nem relacionava, o professor trouxe isso. Então, olha como é incrível, né? Quando a gente entende isso, né? O cortisol esse, para quem não sabe, né? É o hormônio produzido, né? Pela suprarrenal, que ele é estimulado e produzido quando você está em estado de injúria, seja psíquica ou metabólica, pelo excesso de industrializado, pela água ruim que você bebe, pelo, sei lá, todo esse estilo de vida gera um sistema, um corpo que está sob alerta, sobre estresse, e acontece a produção de cortisol que bloqueia toda essa cascata hormonal, principalmente hormônios sexuais, hormônios femininos. Né, professor? Eu confesso que eu aprendi muito isso com o professor Ítalo, eu tô falando o que ele fala aqui. Obviamente, o professor Ítalo fala isso de uma forma bem mais científica, então os profissionais da área de saúde querem aprofundar nisso, tem que aprender com o cara, senão a gente vai ficar faltando nossa clínica, não vai resolver problema. Lógico, né, professor? Para quem quer resolver problema, e tem essa, né? Tem gente que não quer resolver, tá tudo bem. Fica de lado, não é você que a gente está falando. É isso aí. O Dr. Hussein coloca uma linha muito sedutora e fascinante, que é exatamente esse sistema todo interconectado, né? E dentro da medicina, o que nós vemos é uma fragmentação do conhecimento, né? Que faz com que o indivíduo vá gradualmente aprofundando e afunilando a sua visão de uma área, ao mesmo passo que imperceptivelmente ele perde a visão do todo. Eu brinco muito, Hussein. Eu tenho uma paciente, ela sabe que eu brinco muito e eu a uso frequentemente como exemplo. Ela é professora da USP e é minha cliente já há alguns anos. E a área dela é retinologia. Você imagina o grau de especificidade do conhecimento de uma pessoa dessa. E aí eu brinco muito, eu digo, fulana, não quero falar o nome dela, talvez ela até esteja aqui nos assistindo. Vai chegar um dia que uma pessoa vai perguntar a você onde é que fica a pupila e você não sabe mais. Porque... Imagina, a mulher é retinóloga. O que é que ela está vendo no olho? A retina e nada mais. Aí você pergunta um profissional desse, onde é que fica o joelho? A pessoa não sabe. Você pergunta ao médico, você sabe o que é hormônio? O cara não sabe o que é hormônio. Criou-se um feudo, você conhece, e eu brinco muito, que é o das capitanias hereditárias na medicina. O cara está lá, a capitania de Pernambuco, ele não quer conversar com a capitania do Rio de Janeiro, ele hostiliza se o donatário da capitania do Rio de Janeiro vem questionar a capitania de Pernambuco. Essa hostilidade transversal, né, e essa falta de comunicação é um fato que eleva exponencialmente esses problemas. Por quê? Porque o sujeito pensa, né, naquela forma segmentada de enxergar o corpo humano, que uma depressão é um problema psiquiátrico. E às vezes uma depressão pode ser um problema intestinal. O sujeito lá da otorrino pensa que essa otite média de repetição é um problema do ouvido e ele pode estar diante de um problema intestinal. O sujeito pensa que está mal com a vida, está vendo as coisas sempre de maneira pessimista, é um problema que ele precisa ir tomar um Dormonide ou um Rivotril, mas às vezes ele precisa olhar para as suprarrenais. A falta de perspectiva, a falta de garra, a falta de engajamento com a vida pode ser um problema de neurotransmissores. E se a gente não conseguir desenvolver essa visão do todo, eu sinto muito, nós vamos continuar refém da indústria da doença, vamos continuar sendo prescritores de medicamentos para controlar efeitos de problemas que não deveriam sequer existir e vamos continuar, ainda mais lamentavelmente, perpetuando esse ciclo perverso de esperar pela doença para intervir, da mesma forma que o sujeito compra um carro novo e espera o motor explodir para levar o carro para fazer a primeira revisão. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. E a gente precisa resgatar a integralidade da visão do todo do ser humano para podermos ser mais úteis a essas pessoas, para podermos sair desse marasmo medicamentoso, farmacotécnico e passar a exercer medicina realmente da saúde, pela saúde. Você colocou aí no início da sua fala uma coisa muito interessante. Você foi buscar o que significa medicina. Eu pratico uma filosofia de vida, alguns acham que é uma religião, eu não sei, eu acho que é uma forma de conceber a vida, respeito todas as religiões, até porque sou produto de
uma família onde o ecumenismo era a regra da vez. Meu pai é árabe, né? Já passou, e também praticante do islamismo. Minha mãe católica. Tenho pessoas próximas da família que me influenciaram, que são espíritas. Então eu acredito que todos os caminhos que levem a Deus podem ser validados como bons caminhos, não é? E a gente pode fazer um bom uso ou um mau uso da religião, assim como se faz bom uso ou mau uso da medicina. Não é a essência da religião, é a religiosidade que vale. Então, eu aprendi em ver a medicina, a religião dessa forma, e pratico uma filosofia de vida chamada Seichonoye. Ela é a base da programação neurolinguística. Ela foi desenvolvida durante os anos 30 por um filósofo japonês chamado Masaharu Taniguchi, e toda a obra da Seichonoye em japonês quer dizer universo dos caminhos infinitos. Olha que coisa bonita, né? E o Masaharu Taniguchi, o mestre, desenvolveu toda a filosofia da Seichonoye em uma obra de 50 volumes chamada A Verdade da Vida, né? Eu já li essa obra umas 40 vezes e ainda estou aprendendo todo dia. Resumo, dentro da filosofia Seichonoye, medicina é resumida no anagrama japonês chamado Genjutsu. E quando você vai buscar o que é que significa Genjutsu, medicina, olha que coisa extraordinária, doar amor. E eu muitas vezes pergunto aos médicos que estão ali postados para aprender um novo conhecimento, provoco-os. Quando você põe um jaleco e sai de manhã, vai para a sua clínica, vai lá para o seu hospital, você está comprometido em doar amor? Ou você está comprometido apenas em atender aquelas 25 pessoas que o chefe do ambulatório enfiou aqueles prontuários lá em cima da mesa? Você está doido que o mundo acabe para ir junto? Vai atender num tempo intangível, não se pode atender 25 pessoas em uma manhã. Você está médico ou é médico? Você está ali para ajudar pessoas ou para cumprir com um compromisso que vai lhe render um determinado valor monetário no final do mês? Você está praticando medicina para buscar uma monetização ou para ser gente? Ou para gostar de gente? Ou para cuidar de gente? Ou para doar amor? E é chocante como as pessoas respondem de maneiras completamente bizarras a essa pergunta simples. Você põe o seu jaleco, você está doando amor? Eu vejo gente chorando, eu vejo gente fazendo meia-culpa, eu vejo gente sorrindo, e é incrível, exatamente isso que você colocou de uma maneira tão brilhante. Nós mergulhamos no complexo e esquecemos o simples. E é inacreditável como nós somos pródigos em valorizar o negativo e o complexo e não dar atenção ao bem e ao simples. Né? E dentro dessa linha tão bela que você traçou aí de conexões da epigenética com os hormônios, eu diria até, Hussein, que eu enxerguei na sua fala 3 caminhos. O caminho inexorável. A natureza não está muito preocupada conosco quando nós rompemos a barreira do limite da maturidade reprodutiva, que é 30 anos. A natureza diz, ó, te vira, meu amigo. Esse é um problema. Mas também a natureza pode ter esse problema agravado exatamente pelos fatores, né, genéticos que podem, indivíduo, fazer ele acelerar ainda mais esse declínio hormonal que já é natural após os 30 anos. E me preocupo muito com o povo que está antes de 30. Eu tenho visto quedas hormonais ocorrerem em idades absolutamente impensáveis. Impensáveis. O rapaz chega com 19 anos de idade com a testosterona de 140. Absolutamente incompatível com essa idade cronológica. Então, é exatamente isso que você colocou. Acho que você deu um tiro de sniper. Você acertou na mosca quando você coloca que tudo isso está sendo construído por influências epigenéticas. Quais são suas expectativas? Como é que são seus modelos mentais? O que é que você faz? O que é que você come? O que é que você pensa da vida? Como é que está a qualidade do seu sono? E é destrutivo quando você não consegue se identificar com a influência dessas coisas na sua vida. E uma das coisas que eu mais tenho hoje me preocupado é como as pessoas estão provocando a disruptura com os seus ritmos circadianos. As pessoas não sabem mais o que é dia, não sabem mais o que é noite, não tem mais limites, adentram noite afora e madrugada em redes sociais, em Instagrams, procurando amigos virtuais que jamais vão estar ao seu lado quando você tiver um problema real, criam um mundo ilusório, transferem Deus para o celular. O iPhone hoje é uma extensão do próprio corpo humano, e aliás, digo para vocês que estão aqui nos acompanhando, já tem a nova versão do livro de anatomia, onde o corpo humano não é mais cabeça, tronco e membros. É cabeça, tronco, membros e smartphone. Já é o quarto do corpo humano. Né? Nós estamos autômatos, estamos transferindo toda a nossa vida para uma tela de um smartphone e estamos deixando de ser gente. Estamos deixando de sermos humanos para termos humanos. E é triste essa transição, né? Porque ela está nos trazendo prejuízos que às vezes são agravados pela nossa genética, mas que também não deixam de ser influências epigenéticas. Eu entendo que se passar 9 horas do dia diante de um celular, procurando coisas que não são respondidas dentro do celular, coisas que deveriam estar sendo respondidas pelo seu compromisso com o desenvolvimento, com a espiritualidade, e você busca no smartphone respostas que
só seriam dadas com compromisso, um desenvolvimento espiritual. Como é que você trabalha tudo isso aí no seu dia? Como é que você reconstrói, ou pelo menos traça um caminho para os seus pacientes de tantas coisas que a gente precisa abordar durante uma consulta, além de prescrever Ozempic para ficar magrinha e tanquinho? Você já viu que tempos estranhos nós estamos vivendo? É o Rimonabanto. Quando as pessoas descobrem que isso é uma festa da Cinderela, que vai acabar meia-noite, aí aparece o Ozempic, aí aparece a sibutramina, aí aparecem as drogas neuroplásticas, aí aparece o Rivotril. Enfim, como é que a gente resgata tudo isso, doutor Hussein? Professor, você falou uma palavra que vibrou em todos os cantos do meu ser, né? O ciclo circadiano. Eu acho que ali está o segredo de tudo. Quando as pessoas realmente, o dia dela volta a ser dia, a noite volta a noite. Quando a gente volta a obedecer à instintividade da nossa existência, como era antigamente quando não tinha relógio. Quando as coisas funcionavam baseadas na natureza. Quando você despertava na alvorada, seu ciclo circadiano, sua mente, seu cérebro, já entendia que era hora de acordar antes do sol nascer. Quando o sol baixava, você entrava, o dia já estava acabando, seu cérebro já começava a desligar, apagar. Na nossa 9 horas ou 10 horas você já estava dormindo. Quando você desperta na parte onde, né, nosso chakra principal, onde nossa consciência, onde nossa energia vital, onde nossos hormônios eles estão no seu auge, você desperta para começar a ir atrás, de reconstruir. E quando eu falo ciclo circadiano, quando eu falo da primeira hora do dia, que é o momento, que é um estado hipnótico que a gente fala na hipnose clínica, um dos dois momentos de estado hipnótico natural da vida é quando você acorda e quando você está no jet lag ou quando você vai dormir. Então, o estado hipnótico, para quem não sabe, é um momento que você pode sugestionar para a mente inconsciente, onde ela armazena todas as nossas crenças, que cria a nossa realidade, é onde você tem que interferir. O que as pessoas fazem na primeira hora do dia? Abre o olho, pega o smartphone. Como é que a gente faz isso? Voltar a viver o ciclo circadiano. Acordou, ter rituais na primeira hora do dia, rituais espirituais. Começo com rituais espirituais, depois faço rituais que melhoram a minha mente, seja uma meditação, uma reflexão, estudo todo dia 1 hora, a parte da manhã, e, por fim, eu faço algo que vai desenvolver meu corpo, faço uma atividade física, um alongamento, e assim, você consegue fazer isso em 1 hora, e eu começo meu dia assim. Você vai ter energia suficiente para conseguir fazer o que você precisa fazer e com uma visão no qual vai te levar ao caminho certo e não se ficar condicionado a reviver aquilo que você vive. E quando chega a hora da noite, hora de dormir, hora de desacelerar, hora de repousar, você começa a desfazer de todo, tira o trabalho, tira o smartphone, tira os problemas, põe de lado. É hora de você refazer seus rituais. Então, ter rituais é muito importante. Antes de dormir, um escalda-pés, um chazinho, desliga as luzes, tira a luz azuis, né? Vai para um ambiente que não tem uma poluição eletromagnética, de Wi-Fi, ou de tomada, o máximo que a pessoa pode fazer também não é vai viver numa caverna, né? Começa ali, usar os nutracêuticos ali também que ajudam, né? Usar uma L-teanina, por exemplo, um chá de mongu, começar a fazer isso daqui, então você vai começar a ter uma melhor qualidade de sono, porque sono, que eu sempre falo, não é sobre quantidade só. O mais importante que quantidade é a qualidade. E a qualidade do nosso sono depende do que a gente faz nos últimos momentos antes de dormir. Você está brigado com alguém, ou você está carregado cheio de problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer não. Eu preciso estar de bem comigo, conexão com o Criador, planejar meu próximo dia, visualizar meu próximo dia. Isso faz uma diferença tremenda. Então você falou a resposta, né? É voltar a viver o ciclo circadiano. É voltar a fazer um instinto, voltar para sua natureza. Natureza é saúde, natureza é imunidade, natureza é solução. Né? E quando você fala isso para um profissional, olha lá o hipzão, né? Infelizmente, né, esse deboche, né? Eles pagam preço, né? Por clientes insatisfeitos, né? Perderam a autoridade, que nem é deles também, é de quem criou eles, né? Que eles vestiram, viveram uma pseudo-autoridade, que muitas pessoas ainda pagam um preço, né? Pessoas que não conhecem o seu trabalho, professor de seus alunos, né? Então aí, pagando preço até o momento de despertar. Né? Então eu acredito que para resolver tudo isso é você voltar para sua natureza, voltar para o seu instinto, é você comer quando você tem fome, é comer comida de qualidade, é você dormir a hora que você foi feito para dormir, a hora que você acordar, a hora que você foi feito para acordar, a hora que você trabalhar, a hora que você foi feito para trabalhar, a hora de se exercitar, a hora de você, né, se conectar com a fisiologia do seu corpo, jejuando quando o seu corpo precisa disso. Esse jejum é fisiológico, né? Hoje virou uma dieta, né? Jejum é fisiológico, né? Jejum é quando o seu corpo pede descanso, quando a gente está gripado, resfriado, doente, a gente fica numa inapetência. Por quê? Né? Porque o seu corpo está pedindo descanso ali. Né? Se reconectar com o instinto do ser humano, respeitar o que o seu corpo está falando. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente não escuta mais os sinais do nosso corpo. A gente entende o sinal como um sintoma e a gente corre para tratar ele, em vez de a gente interpretar ele, acolher ele e trazer para ele soluções. E a gente vive esse limbo, né? Esse limbo, infelizmente, esse ciclo vicioso do adoecimento,
da intoxicação, da fuga da solução e terceirização da resposta que o universo está querendo trazer para a gente. Porque sempre que a gente tem algum problema, a primeira coisa, né, que a gente foi criado é apontar o dedo para alguém. Ah, eu tô assim porque fulano, porque ciclano, pandemia, economia, meu pai, fulano. A gente não perdeu a essência da transformação, que é assumir a responsabilidade. E eu fazer aquele momento de inflexão, olhar para dentro, parar de falar, fulano é negativo. Ah, mas o mundo hoje é assim. Faz um momento de inflexão, jejuando sua mente, pensamentos, jejuando seu corpo de alimentos por um período que ninguém morre se ficar sem comer. E se acha que morre sem comer, você só tá viciado em comida, aí tá tudo certo. Né? Vício é um problema psíquico que tem que ser trabalhado e desintoxicar seu corpo. Então, quando você faz essa inflexão, você começa a olhar onde eu posso melhorar, onde eu posso ser mais, você se conecta com a natureza, você conecta com a essência da sua vida, consequentemente, seu corpo vai começar a harmonizar a sua fisiologia, como o professor bate muito nessa tecla, acabou, você volta para o seu estado ponto zero, ponto de saúde, e esse ponto de saúde vai começar a fazer você o quê? Expressar genes da saúde, expressar genes onde você vai começar a ter uma produção de interleucinas anti-inflamatórias, você vai diminuir os níveis de inflamação, TNF-alfa, NF-kappa-beta e todos os marcadores inflamatórios, diminuindo a expressão de genes da doença, e, consequentemente, você começa a alcançar, né, uma coisa que é impossível na medicina tradicional, que é a cura, né? Porque cura hoje em dia parece que é uma palavra, né, abominada na medicina, eu não sei porquê, porque sempre foi usado, né, mas eles não entendem, é só uma questão conceitual que eu digo que eu fui vendo no dicionário, né? Eu vejo o dicionário básico, né? O que é cura? Quando você tira a causa do problema. Aí fica brigando se diabetes tem cura ou não tem. Fala, meu amigo, fala o que você quiser. Para mim, causa gera efeito. Tirou a causa, some efeito, ponto. Você quer chamar de chama o que você quiser, mas para de ficar justificando seus tratamentos aí químicos aí, alimentando seus donos aí, suas indústrias, a Big Pharma aí. Para de justificar, seja humilde, né? Como as pessoas que decidiram ser humildes, né? E realmente reaprenderam a vida, reaprenderam a medicina e estão fazendo diferença das pessoas. Então, a forma que a gente traz isso, se resume em ciclo circadiano. Seu dia voltar a ser dia, sua noite voltar a ser noite, você voltar a comer quando é para comer, treinar quando é para treinar, é voltar pro normal. Olha que loucura, a gente não está pedindo para você fazer algo, estou falando para você voltar ao que era. Essa é a cura. Não é ir para algum lugar, é voltar para o que você era. Quando você volta para o que você é, você volta para a sua essência, você volta para a sua conexão com a fonte divina, você volta a sua conexão com o amor próprio, para você poder amar as pessoas que você gosta, proporcionando às pessoas vidas melhores, e isso, consequentemente, você cumpre com o seu propósito de servir, sua vida tem mais cores, seu intestino funciona melhor, serotonina volta, os hormônios voltam a ser produzidos, seu corpo desintoxica automaticamente, seu fígado começa a funcionar melhor, e, consequentemente, essa começa a ser a medicina que te leva e te induz à cura, né? Repito sempre, volto a falar que tudo que eu estou falando aqui, a gente aprende com nossos mentores, né? A gente é a pontinha do iceberg, tem pessoas que realmente colocaram sua vida em jogo aí para poder outros médicos estarem falando o que eu estou falando aqui, para a gente impactar muitas pessoas aí. E parabéns, professor. Peço que Deus te dê uma vida longa, cheia de energia, principalmente compactuado com a verdade como ela é, e que nada te abale, você só se fortaleça, porque seu trabalho é essencial. Você é muito usado por Deus, né? Queria agradecer por isso, né? Todos os profissionais e, consequentemente, todas as pessoas que procuram a gente. Então, para mim, essa é a forma única. Não é a melhor, é a única. A gente voltar a ter cura e por aí vai. Absoluta concordância com o que você colocou, com as palavras, e talvez apenas corroboraria toda essa reconexão com o seu eu, né? Que você tão brilhantemente discorreu. Lembrarmos todos nós de que nós precisamos reconectarmos também com Deus. Alguns até conectar, porque na verdade nunca estiveram conectados, né? Você vê, eu chego aqui de manhã, daqui a pouquinho eu começo a aula, e aí eu pergunto, que coisa bacana, né? Vocês tomaram banho, fizeram sua higiene oral, escolheram uma roupa bacana para estar aqui, né? Vestir-se bem é uma forma de respeitar o próximo, né? Estão todos aqui preparados. Mas eu faço a pergunta, vocês conversaram com Deus? E as pessoas ficam assim, ó, como conversar com Deus? Vocês fizeram a higiene do corpo, da cavidade oral? Vocês fizeram sua higiene mental? Provocaram a seletividade dos seus pensamentos do que vai acontecer hoje? Dedicaram 10 minutos para conversar com a razão máxima de nós estarmos aqui, a própria expressão do que nós somos, né? Buscaram Deus no celular ou dentro de vocês mesmos? Né? É essa a questão. Acrescento tudo que você brilhantemente colocou aí. Busquemos Deus. Ele não está muito longe, não. Ele não está necessariamente em um templo e nem em algum lugar mágico. Deus está dentro de cada um de nós. Né? Eu começo o meu dia, como assim você, dedicando as primeiras 30 minutos do meu dia à meditação Shinsokan,
Meditação Shinsokan é um método contemplativo desenvolvido pelo mestre Taniguchi, aonde nós evocamos a nossa espiritualidade e estabelecemos um contato direto, né? É uma ligação direta com Deus, né? A gente começa o dia falando assim, viu, você me permita. Ó Deus, dás vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso espírito. Eu vivo não pelas minhas próprias forças, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu que as realizo, mas a vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Olha que coisa genial. Como é que o seu dia não vai ser magnífico? Como é que você não vai receber chuvas de bênçãos se a sua mente está toda alinhada e preparada para receber o bem? E é isso. Muitas vezes, a gente vai procurar em prateleira de farmácia coisas que estão dentro de nós mesmos. E eu, assim, ó, emocionado, confesso a você que das lives que a gente faz com colegas médicos, essa live com você vai ficar marcada para sempre na minha vida, porque eu me sinto extremamente feliz e abençoado de ter esses momentos que eu sei que eles não acontecem por acaso. Nós já tentamos várias vezes fazer essa live antes, mas é assim, ó, acontece quando tem de acontecer, porque tem que acontecer, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer o que é certo. Eu quero deixar você com esse legado. Me sinto profundamente honrado, profundamente emocionado, e o que eu ouvi de você hoje aqui vai marcar a minha vida e de todas essas pessoas que estivemos aqui juntos para sempre. É por causa de pessoas como você, grandes espíritos que habitam dentro de corpos como o seu, que eu tenho orgulho e me renovo na minha missão diária de praticar medicina e de doar amor. Doutor Hussein, uma honra inenarrável ter um ser da sua magnitude aqui comigo e com todos os colegas que estivemos juntos aqui. E é por pessoas como você que eu bato no meu peito e digo, tenho muito orgulho de ser médico e tenho muito orgulho de chamar pessoas como você, de meus colegas e meus amigos médicos. Que Deus o ilumine, que você continue nessa jornada brilhante, que você continue sendo esse ser de luz abençoado, esse espírito de luz, porque hoje os seres humanos estão precisando de espíritos grandiosos como o seu. Fique na paz de Deus, um beijo enorme no seu coração e como dizem os cearenses, né? Nós somos muito pegajosos, somos muito afetivos. E quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente fala assim, ó, um cheiro no seu cangote. Eu não sei nem se você sabe onde é o cangote. Eu sei. É aqui, né? É. Um cheiro no cangote, Hussein. Fica com Obrigado. Deus. Eu queria agradecer a humildade do professor. Todos nós somos alunos do professor Ítalo, né? Ele que é muito usado por Deus, ele que vê as pessoas sendo de luz, abençoadas porque ele é abençoado. Tudo humildade desse ser humano, que você continue com sua humildade, que você continue permitindo que Deus use a sua vida para transformar muitas outras, e você não parar por nada. Agradecer aqui, ter essa oportunidade de estar agradecendo, que você fez uma transformação gigante, e você transformou a medicina do Brasil, para mim, a melhor medicina do mundo, porque eu sou muito procurado por vários países do mundo, pela falta de presença dessa medicina que a gente aprendeu com você, com todos os nossos professores. Então, que Deus continue te capacitando, te abençoando, te aproximando da vontade do Senhor. E obrigado a todos que estiveram aí, todos os profissionais aí. Segue esse ser humano aí. Você quer ter sucesso na sua vida, não pelo dinheiro, por gerar resultado na vida das pessoas que vão te procurar. É lei, tem que passar pelos professores. E o professor Ítalo é um mestre no que faz, porque ele dedicou sua vida, ele entregou sua vida para mão do Criador, nas mãos do Criador. Então, quem entrega a sua vida na mão do Criador é uma pessoa que pode ser, né, referência para a gente, assim como o doutor e o professor Ítalo é para mim. Professor, Deus te abençoe muito, um beijo no seu coração e até uma próxima, se Deus quiser, viu? Beijo enorme no coração e agradeço a todos que estivemos aqui juntos. Até a próxima, meu querido, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, professor. Tudo de bom.